Evangelho de João, capítulo 8, 36, nós vamos ler uma só voz, e assim vamos meditar a partir desse versículo. Todos achamos, amém? Vamos ler juntos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho, Jesus Cristo, promover, atuar com libertação sobre a sua vida, ou sobre qualquer situação, haverá uma libertação de verdade, verdadeira. Uma frase que você talvez ouviu há muito tempo atrás, o ano passado, vai ouvir essa semana, diz assim: já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Você conhece essa frase, não conhece? Já cantou essa frase, né? Nós já cantamos, né, Tânia? Lá na escola, quando era pequenininho, né? Lembra? Nós cantávamos, lá no pátio da escola. Só para te lembrar que na Semana da Pátria, nós celebramos que no dia 7 de setembro de 1822, numa viagem para São Paulo, Dom Pedro recebe ultimatos de Portugal. E a corte portuguesa o ameaçava, requeria dele, exigia dele que ele voltasse imediatamente para Portugal. Retorno imediato. Ele então tem uma reação diferente daquela que o governo português queria. Ele faz o contrário. Reage proclamando então a independência do Brasil. Aquele brado que historicamente colocam em nossa mente, né? A respeito da libertação política, econômica do domínio português. São quantos anos mesmo de independência do Brasil? Continha rápida? Eu marquei aqui, viu? Então eu já sei. 199 anos já se passaram e o nosso querido Brasil ainda se encontra debaixo de temor servil. Só você prestar atenção. E ele precisa de libertação. Libertação dos açoites, que vem até de onde não devia. Açoites que danificam, prejudicam a educação do país, a saúde do país, a economia do país, a própria segurança pública. Tem tantos açoites que ela se sente fragilizada. Nosso país ainda precisa de libertação e pesa sobre ele esse temor servil daqueles que são como que algozes da nação. São autoridades, mas corruptas, acabam sendo peso doentio sobre a nação. Temos uma mídia, mas uma mídia que parece que mais quer nos manipular do que informar verdadeiramente. E a bandidagem? Crimes e crimes acontecendo e aumentando cada vez mais. E como dizem algumas reportagens, como são inteligentes esses bandidos e criminosos, porque eles têm uma capacidade de criar maneiras e formas de nos roubar que são assim. Precisamos, ainda como nação, sermos libertos dos grilhões, das correntes que prendem a nossa sociedade, como a imoralidade, vários tipos de vícios que reinam ainda sobre o povo brasileiro, e vícios tantos que estão sim a escravizar essa brava gente brasileira. Brava sim, mas escravizada também. No passado foi necessário, mas ainda hoje nós precisamos de alguém que levante um brado, levante um clamor pela nossa querida Mãe Gentil. Nós precisamos de um novo brado pela pátria Brasil. E esse é o nosso grande desafio. Como cristãos brasileiros, sendo livres por Cristo, libertos por Cristo Jesus, nós precisamos viver como gente livre, gente liberta, mas gente livre que ajuda outros também a serem livres, a serem libertos. Em Cristo, nós fomos sim libertos de um domínio pior do que o domínio português. Em Cristo,
Nós fomos libertos do império das trevas. E nós sabemos que o único que pode realizar verdadeira libertação é o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Como nós lemos em João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o Filho precisa implementar libertação. Ao lermos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia afirma que em Cristo Jesus existe sim verdadeira libertação. E enquanto muitos procuram libertações de coisas que são passageiras, governo é passageiro, né? Situação econômica é passageira, ou para melhor ou para pior. A Bíblia diz, existem libertações que te levam para a eternidade. E essas libertações Cristo pode operar na sua vida. Mas olhando para a Bíblia, do que somos libertos mesmo? Porque como dissemos no começo do culto, muitas pessoas procuram a Deus motivadas por libertações que são tão... me liberta da minha conta bancária que está negativa. Me liberta dessa dor. Me liberta... Isso é uma libertação tão... Queria usar outro termo além de passageiro e pueril, às vistas de Deus, às vistas da libertação que Ele quer operar realmente em nós, que é uma libertação eterna para a eternidade. Então nessa noite convido a pensar comigo. Somos libertos do que mesmo por Cristo Jesus? Em primeiro lugar, não estou dizendo que nosso Deus não opera nessas áreas passageiras. Cremos em curas, cremos em libertações de vícios, de situações que denigrem, que ofendem, que maculam, que destroem o ser humano, sim. Mas essas não são as primeiras. Ou essa não é a primeira. Porque a primeira é aquela que nos coloca em comunhão com Deus primeiramente e nos liberta do império das trevas para um reino de luz. João capítulo 3, verso 36, já nos faz uma declaração. Somos libertos da morte eterna. Somos libertos da ira divina. João 3,36. Depois de dizer lá em João 3,16, que você sabe de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 36 de João 3, está escrito assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Libertos da ira de Deus, libertos da morte eterna, para uma vida eterna, por crer em Cristo Jesus. Libertação. Libertação da morte para a vida. Do que adianta ser curado nesse corpo, sendo que nesse corpo ainda se vive na morte? Por isso, vida, libertação da morte para a vida. Libertos de uma vida de pecado. O que nos mantém na morte? O que nos levou à morte espiritual? O que nos leva a nos afastar da fonte de todo bem, que é Deus? É o pecado. Por isso, libertos da dívida do pecado. Colossenses capítulo 2, verso 14. A Bíblia é clara em declarar que em Jesus Cristo nós somos libertos daquele poder, que nós estamos subjugados a Ele. Somos devedores de tal forma que não temos como pagar. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Através da morte de Cristo Jesus na cruz, a dívida que nós tínhamos por causa de nossos pecados para com Deus foi paga, foi sanada. Esse escrito de dívida foi totalmente cancelado,
somos libertos disso em Cristo Jesus. Antes, devedores eternos. Mas através desse pagamento, não devemos mais nada eternamente. Somos libertos, como já lembrei há pouco, de um império, de um governo, de uma autoridade de trevas, de domínio do mal. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Enquanto o reinado das trevas não tem amor, tem o oposto ao amor. Enquanto o reinado das trevas não tem luz, porque é trevas. Enquanto no reinado das trevas existe uma dívida a ser paga, nós somos tirados com raiz e tudo, com alicerce e tudo desse império e colocados num reino de amor, do Filho do amor de Deus, que é Cristo Jesus. As trevas, então, o poder das trevas, o domínio das trevas, não tem mais autoridade, não tem mais o direito. Antes tinha, porque éramos devedores, tínhamos uma dívida a ser paga. Mas depois dessa dívida ser paga, cancelada por Cristo Jesus, não tem mais poder, nem autoridade, nem direito, nem influência sobre nós, que somos libertos em Cristo Jesus. E assim, vivemos agora em Cristo. E eu quero frisar isso, queridos. Porque enquanto muitos levam a palavra de engano, dizendo que isso é para todos estão experimentando, a Bíblia diz não. Quem experimenta a verdadeira libertação são aqueles que estão em Cristo. Aqueles que procuram a Cristo. Porque é Cristo libertador. Então eu tenho que ir a Ele, tenho que estar com Ele, tenho que tê-lo comigo. E assim, tendo comigo, vivendo agora em Cristo, sob a autoridade de Cristo, sob o poder de Cristo e sob o poder do reino do Filho do amor de Deus, verdadeiramente eu sou livre. Libertos da escravidão do pecado. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Na visão de João ali na prisão de Patmos, no cárcere que o mantinha fisicamente contido, mas no poder de Deus, em espírito, ele é levado ao futuro e a ver revelações que, só pelo poder de Deus, ele vê a glória de Jesus. Ele vê o poder libertador de Jesus sobre todo aquele que, crendo em Jesus, recebe libertação da escravidão do pecado. Diz assim, Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Só é liberto aquele que está submisso à escravidão. Porque se não é escravo, vai ser liberto do quê? Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos libertos. Libertos dos nossos pecados. O pecado não tem força, domínio escravizador mais sobre nós. Não estou dizendo que você e eu não podemos cair em pecado. Podemos. Mas não porque ele é mais forte, mais poderoso. Mas porque nós queremos. Não porque fomos dominados de tal maneira que não tinha jeito de fugir. Não. Porque se não somos mais escravos, não somos mais dominados, somos livres. E assim, a Bíblia até desafia. Como livres que somos, nós temos que, livres do pecado, agora viver não como mais escravos do pecado, mas como servos escravos de um Deus de justiça. Romanos capítulo 6, verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E já libertos do pecado, então, nós precisamos viver essa liberdade através da santificação de nossas vidas. Porque o mesmo capítulo 6 de Romanos
Só que agora no versículo 22, ele acrescenta: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos, escravos de Deus, tendes o vosso fruto para o que é santo, para a santificação, que é oposta ao pecado. E assim, por fim, a finalidade disto é o quê? É a vida eterna. Liberdade que nos arranca de uma escravidão para nos colocar a serviço de um Deus que é justo, que nos santifica, que nos chama a santificação, porque o nosso destino não é mais a eternidade das trevas e da morte, mas é a eternidade da luz na salvação que Cristo nos oferece, porque Ele é o verdadeiro libertador. Por isso, a Bíblia nos traz constantemente advertências. Se você é verdadeiramente liberto por Cristo Jesus, sendo livres em Cristo Jesus, o que nós devemos fazer? Tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Tomar cuidado para não voltarmos à escravidão. Teremos agora algumas manifestações no 7 de setembro, e o movimento político promete ser intenso nessa semana. Você vai? Você não vai? A mim não me compete falar para você ir ou deixar de ir. A mim me compete dizer a você o que a Bíblia diz. Indo ou não indo, tome cuidado. Tome cuidado para você não retornar aquelas coisas que são escravidão de pecado, como rebeldia, como ações ou faladas ou manifestadas que não são do reino da luz, mas são do reino das trevas. Porque podemos sim ainda ser seduzidos a voltar para a escravidão do reino das trevas. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Uma advertência a mim e a você, uma exortação a mim e a você: não se deixe vencer novamente pelo pecado. Lute contra ele. Lute contra os pensamentos, os sentimentos, os desejos carnais que querem te puxar para aquilo que você sabe que não é santo, que não agrada a um Deus santo, que é contrário à vontade de Deus. Não importa se é na política, não importa se é na sua vida emocional, não importa se é no seu trabalho, não importa se é na sua vida religiosa. Mas se você sabe que são coisas que querem te puxar novamente para o reino das trevas, para aquilo que desagrada a Deus, para aquilo que é pecado. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E aí, queridos, falando de movimento político, quantas vezes oramos por candidatos que eram honestos e que quando foram eleitos, graças a Deus, alguns deles se mantiveram honestos e trabalharam, fizeram um trabalho bom, estão fazendo. Mas outros foram corrompidos. E porque foram corrompidos, se tornaram escravos. Escravos da política, escravos dos poderosos. Por isso que a Bíblia nos exorta: você foi liberto, não use da sua liberdade para pecar. Não use da clareza espiritual que Deus te deu, da visão espiritual que Deus te deu, te mostrando que você é pecador. Não use isso como justificativa para pecar. 1 Pedro 2,16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O que a Bíblia diz para nós é o seguinte: ainda há libertações a acontecer nas nossas vidas. A derradeira final é na vinda de Jesus Cristo, quando iremos morar eternamente com Ele, novos céus e nova terra, onde o pecado, o inferno, a morte, o diabo e todos aqueles que são dele serão lançados nas trevas, no lago de fogo, eternamente.
libertação derradeira. Mas enquanto não chega lá, não volte a ser escravo do pecado. Gálatas capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo, falando a cristãos, a uma igreja, de pessoas que, algumas delas foram antes, escravas da religião legalista judaica, ele traz um princípio que serve para qualquer um de nós em qualquer área de nossas vidas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Fica firme. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Não se deixe escravizar de novo. Não se deixe enredar, ser puxado novamente para situações de escravidão do reino das trevas. Porque se Cristo te libertou, você pode viver verdadeiramente a liberdade em Cristo Jesus. Se Jesus te libertou, então você é verdadeiramente livre. Se algo está te escravizando, não se desespere por causa disso. Não há desespero nisso, porque nós sabemos, Cristo tem o poder para libertar. Nós não desesperamos diante da escravidão, porque sabemos quem é o libertador. É Cristo Jesus, o Senhor. Para ser libertado, creia nele, confie nele, se entregue a ele, se disponha a segui-lo, seus ensinos, e obedeça-o. E nessas ações, ele estará te libertando. Se você já foi liberto por Cristo, então não volta para a escravidão. Não volta para aquilo que Deus te libertou, que Deus já te tirou. Não desonre, não menospreze tudo aquilo que Cristo fez e faz para te libertar. Seja livre. E leve essa mensagem de libertação a todos os que cruzam seu caminho, todos que estão ao alcance da sua vida. Seja livre e ajude outras vidas a se libertarem também em Cristo Jesus, porque Ele é o libertador. Seja você, sejamos nós, aqueles que levantam um brado, levantam um clamor para a nossa querida terra, Mãe Gentil, porque a liberdade já raiou lá na cruz. O brado foi dado por Cristo Jesus. Sejamos nós aqueles que continuam esse brado e em clamor, porque a liberdade já existe, porque o libertador já veio e ele é vencedor. A maravilhosa libertação conquistada por Cristo Jesus seja o nosso brado, seja o nosso clamor. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, em João capítulo 8, verso 36. Se o Filho te libertar, de verdade, verdadeiramente, sereis livres. Nessa noite nós estamos declarando, somente em Cristo Jesus há verdadeira libertação. Então, somente nele há verdadeira felicidade. Vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto. Que Deus assim, o Trino Deus, nos abençoe. Fiquemos em pé e oremos, entregando o nosso culto a Deus. Pai Santo, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo que alcançamos em Cristo Jesus, pelo que Cristo Jesus opera em nossas vidas, libertação. E como orou o presbítero Cláudio, ó Deus, como estamos orando, ó Deus, especialmente nessa semana, pedimos libertação ou libertações para o nosso querido Brasil. E que Teu povo que está nesta pátria, que Teu povo, ó Deus, Teus servos e servas, que se espalham por esse vasto território brasileiro, que sejam-se instrumentos para anunciar o único que é verdadeiramente libertador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Orando assim, ó Pai, peço ao Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, Tua bênção e Teu agir sobre nossas vidas, sobre Tua igreja, hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, e que as consolações e poder do Divino Espírito Santo repousem sobre nossa igreja, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família,
hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te deu uma boa semana. Deus abençoe sua família. Oremos pelo Brasil. Em Cristo Jesus. Amém.